Laércio Refundini é um fisiculturista e profissional de educação física e ele abriu seu coração para falar sobre o seu uso de anabolizantes, enfim. É um vídeo bem interessante que eu recebi, meu marido enviou para mim. Eu assisti só um trechozinho e já vi que seria super interessante assistir aqui junto com vocês para a gente fazer um vídeo de reação e vamos ver o que ele fala em relação a essa experiência dele, enfim, vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Depois de aproximadamente uns 20 anos usando esteroide anabólico, hoje eu cogito parar. Gente, 20 anos usando anabolizante é muita coisa. Vou explicar nesse vídeo o que me motivou a tudo isso. Quando se pensa em não ser natural, ou se pensa num cara que não é natural, a mina... Olha só a pele desse cara, gente. Olha isso. Isso aqui é efeito colateral do uso de anabolizante. Se pensa em não ser natural, ou se pensa num cara que não é natural, a mina que não é natural, enfim, a gente está falando que essa pessoa utiliza hormônios, utiliza outras substâncias. Então, é uma substância, um medicamento que se coloca no organismo e surte efeitos, né? Porque a farmacocinética, ela é muito categórica em deixar claro pra gente que todo medicamento ele te traz um efeito desejado e um efeito colateral. Se vai fazer um ciclo e vai utilizar, mano, saiba que vão existir colaterais. Vou falar de dipirona, novalgina e tal, anador, enfim. A dipirona sódica, ela traz alívio de dor de cabeça, alívio de dor de músculo, mas ela também traz uma letargia, para algumas pessoas dá sono. Então, tem o efeito do medicamento e o efeito colateral. E com É claro, gente, que aqui ele está tentando fazer uma analogia para que a gente possa entender melhor o ponto de vista dele em relação a esse uso, mas existe uma diferença gritante do uso desses fármacos como a dipirona, que quando você usa a dipirona para uma dor de cabeça, por exemplo, você está usando a dipirona para o fim do qual ela foi produzida. Já o uso de anabolizante não. Os anabolizantes, os hormônios, eles não foram produzidos para fins estéticos. Então, assim, é uma comparação bem diferente, é absurdamente diferente os efeitos colaterais de você usar um fármaco com a finalidade para que ele foi produzida e em relação aos esteroides anabolizantes. Então, vamos ver, mas assim, deu para entender a analogia que ele está querendo dizer em relação aos efeitos colaterais, mas não é tão simples assim. Os efeitos do uso de anabolizantes é infinitamente mais prejudiciais do que a maior parte das medicações dos fármacos. Esses medicamentos, esteroides anabólicos e tal, isso é diferente. Então a gente tem um primeiro passo aí, os efeitos colaterais. Hoje eu faço uso de uma pequena dose de testosterona, dose de TRT mesmo. Mas caraca, no passado, na época que eu competia, eu usava doses altas comparadas às minhas doses de hoje. Muito bom. Sabe? Eu sempre fui naquela pegada meio que vamos tomar menos, vamos usar menos. Vi amigos que usavam assim, tipo, 3 vezes, 4 vezes o que eu usava. Eu achava aquilo meio maluquice, mas ok, cada um. E hoje eu utilizo uma dose tranquila de testosterona, uma reposição de testosterona. Mas isso, por si só, já cria algumas alterações na minha fisiologia. É impossível não alterar. E aí eu até lembro do Ian falando que quando você utiliza, você paga a estética com a saúde. Vocês têm... Cara, que frase forte, né? Você pagar a estética com a sua saúde. Será que vale a pena, gente? Pensa bem antes de iniciar essa vida, hein? Natty kids. Olá, atleta. Eu amo fisiculturismo. Olha isso, gente, ali no palco. Eu comecei a perceber que começou a custar muito caro pra mim. Em aspectos, por exemplo, psicológicos. Gente, esse vídeo é ele. Olha a diferença. Olha o rosto dele, gente. Incrível. É porque ele tá com um percentual de gordura tão baixo que dá essa sensação de envelhecimento mesmo. Olha isso, gente. Você vê uma imagem dessa, você não tem como você pensar, nossa, que pessoa saudável, né? Mas vamos lá. Corpo, sim. É claro que aqui nessa imagem ele estava competindo, né? Então, assim, para fisiculturistas, principalmente a galera que não é natural, que são o fisiculturismo de pessoas hormonizadas, é muito comum realmente esse aspecto. Sentido não estético, já tive
é porque eu tinha dificuldade de calçar meia. Porque era grande demais? Porque velho, eu não chegava. Dificuldade pra subir uma escada, ficava ofegante, não conseguia ficar muito tempo em pé, articulações doendo. E naquela época, minha preocupação era o campeonato, era o troféu. Eu colocava aquilo tanto em caixa alta. Gente, olha, dificuldade para andar, pra amarrar um sapato, esse tipo de dificuldade, você lembra o quê? Sim, gente, indivíduos obesos. É muito natural a gente fazer essa comparação entre fisiculturistas que fazem o uso de anabolizantes, que pesam assim, que tem um peso absurdo, que tem um volume muscular muito grande, que não tem como você ser normal com aquele volume muscular. Eles realmente se assemelham muito a pessoas obesas, tá? Porque o peso ali do corpo vai influenciar no dia a dia, né? Então, assim, olha isso, que interessante, gente, porque quando você vê uma pessoa musculosa, a primeira coisa que a gente pensa é saúde. Quando você vê uma pessoa obesa, a primeira coisa que você liga, poxa, doença, né? Mas o fisiculturista, ele tá no mesmo patamar de uma pessoa obesa. Dependendo ali do volume muscular dele, talvez chegue a ser até mais prejudicial em relação à obesidade tipo 2, por exemplo, né? Eu não me importava com as outras coisas, eu nem via praticamente, de tanto que a minha atenção estava direcionada aqui. Conforme o tempo foi passando, eu fui começando a perceber o que isso me custava. E aí foi começando a pesar muito, sabe? Imagina que aqui está o campeonato no começo, aqui estão, vamos dizer assim, o custo disso tudo. Aí a parada foi começando a fazer isso, ó. Aí chegou um momento que ficou parelho aqui e tal, e aí já comecei a balançar, já comecei a tirar o pé, competir menos, aí teve uma hora que fez isso. E aí eu falei assim, puta, mano, eu vou parar, porque nitidamente influenciava pra caramba. Eu me recordo claramente que quando eu falava que eu ia competir, a minha ex-esposa na época, ela já não gostava. Hoje eu entendo, possivelmente eu ficava chato pra cacete. Ficava chato por causa do uso da... Possivelmente. E eu também percebia que eu dava personal. Quando eu começava a fazer alguma preparação, eu começava a perder alunos. Aí passava a competição e tal. Isso é muito real, gente. Tem uns caras que ficam super agressivos e brigam no trânsito, enfim. Eu ficava de boa e recuperava alunos. Sim, percebe? As pessoas se afastavam. Tipo. Então isso foi começando a impactar muito na minha vida. E aí foi onde eu decidi que foi, mano, não vou mais competir não. Vou ficar de boa aqui. E aí eu vim pra essa parada dele, essa manutenção e tal. E olha só, a última preparação que eu tava. Gente, eu acho que para um atleta, assim, parar de competir, algo assim que a pessoa ama fazer, é bem difícil, né? A questão psicológica que é envolvida nisso, eu acho que é muito difícil. Estava cogitando e conversei com algumas pessoas próximas para pegar opinião. A pessoa que me falou o que eu precisava para tomar a decisão de não ir foi o meu gerente de operações, que é um grande amigo, um irmão, amo ele. Te amo, irmão. E aí ele falou assim, monstro, quando você vai se preparar, quando você vai competir, a gente não pode contar com você. Cara, imagina eu ouvir isso. Sabendo que a gente está estruturando um monte de operações, um monte de projetos que precisam de mim. E aí aquilo eu falei, não, porque o custo disso vai ser muito alto. E aí a gente vê nesse momento, utilizo um texto, você vai entender por que nesse momento eu já não decidi que seria natural, a gente vai chegar lá, e aí fiquei na texto. Um textinho ali de reposição. Mano, eu uso o texto que velho usa. Os velhos de 50, 60 anos que vai no médico pra fazer reposição é a mesma coisa que eu faço. Eu acho que eu me chamo de velho nessa. Por que eu cogito parar? A edição dele é muito boa, gente. Do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, a gente vai ver um índice que vai falar se você é magro, se você está no peso, se tem sobrepeso. Durante muito tempo, se defendeu que o IMC funciona para pessoas sedentárias. Uma pessoa que treina, claro, ela vai ter um volume de massa muscular maior e isso vai impactar no IMC. Eu hoje meço o 1,80 m e peso ali na casa dos 104 quilos. Eu já pesei 120, né? Elisino, coloca no IMC, o que dá? 1,80 m, 104 quilos. Obesidade grau 1. Tá vendo? Obesidade grau 1. Né? Abaixo disso, qual é? Abaixo de sobrepeso. Sobrepeso. Abaixo de sobrepeso. Peso normal. Ou seja, tem um peso normal, tem um sobrepeso e eu tô na obesidade grau 1. Véio. Qual é a questão? Até então, não, mas a massa muscular tá tudo bem. Não.
Inclusive, já tem alguns pesquisadores hoje mostrando Olha o que eu estava falando para vocês antes. que o sobrepeso ele é maléfico para o organismo, independente se é músculo ou se é gordura. O músculo ele consome muito mais sangue do que a gordura. Como é que fica para essa máquina aqui chamada coração mandar sangue para essa coisa toda? Se for gordura é pior, mas músculo também é sobrepeso. Você vive mal para tudo. E antes de... Gente, é muito real isso, muito. Apesar de que no fisiculturismo, né, em relação ao nível que ele competia, você não utiliza apenas os hormônios ali para manutenção, existem uma série de fármacos que eles utilizam para continuar nessa rotina insana, né, de fisiculturista. Também tem a questão de que o corpo não dá tempo o corpo se adaptar ao peso que ele está adquirindo, porque o volume muscular ele cresce bem mais rapidamente acima do normal, acima do natural. É por isso que muitas pessoas, assim que começam a fazer o uso de hormônios, eles rapidamente já mudam a composição corporal, mas fisiologicamente não dá tempo o corpo se adaptar a esse processo. Isso eu me recordo, claro. E isso acaba sobrecarregando o coração. A nossa maior preocupação em relação à obesidade, um dos principais problemas, entre vários que existem, é em relação a maiores probabilidades de você desenvolver complicações cardíacas. E também esse é uma probabilidade grande no mundo ali do fisiculturismo. E é interessante que são basicamente pelos mesmos motivos, né? É claro que em decorrência de situações diferentes, mas os problemas, os prejuízos vão estar ali, batendo na sua porta. Claramente de um médico que eu dei aula para ele por um tempo, e ele falava que o corpo humano ele não foi feito para ter mais de 100 quilos. Isso, claro, né, gente, um corpo altura média. E eu me recordo claramente, velho, como que eu vivia muito melhor quando eu pesava menos de 100. Inclusive, hoje eu tô trabalhando pra pesar menos de 100. Mano, já pesei 120. E aí eu tô trabalhando pra baixar. Primeira coisa, você vai viver mal no sentido amplo da palavra. Enquanto as pessoas vão conseguir ficar em pé de boa, você não vai. As pessoas vão conseguir caminhar, subir escada e tal, não sei o que, você não vai. Basta você ver um atleta grande que você vai observar isso. Você vai ver atletas grandes ofegantes o tempo todo. Mano, essa máquina toda aqui, coração, pulmão, tá tudo trabalhando muito pra conseguir alimentar a porra toda. E aí? Ai, gente, é assim, eu gosto do fisiculturismo, tá? Eu sempre acompanho ao fisiculturismo feminino, enfim. Acompanho também algumas pessoas que são do fisiculturismo natural, que depois que eu comecei a entender como que funciona essa questão, dessa diferença gigante entre o fisiculturismo natural e esse hormonizado, eu comecei a me interessar muito sobre o assunto. E, gente, antes eu seguia assim, eu acompanhava algumas pessoas que eu não consigo acompanhar mais. São pessoas que os caras são tão grandes que eles mal conseguem formular uma frase sem ficar ofegante. Eles andam um pouquinho, já fica morrendo. Gente, surreal. Parece que você está vendo um vídeo de uma pessoa com obesidade grau 2, obesidade grau 3, que é aquela que a gente chama de obesidade mórbida, que hoje em dia a gente não fala mais esse termo, mas, gente, é muito parecido. Eles não conseguem fazer coisas básicas sem ficar morrendo, sem ficar ofegante. Teve gente que eu não consigo ver vídeo mais, porque dá uma aflição. Uma outra questão que, pra mim, ela cada dia que passa se torna mais importante, que é o sono. Gente, eu tenho apneia de sono, eu durmo com CPAP. É uma máquina de compressão de ar, que eu coloco uma máscara, eu durmo com aquela máscara. Pra essa pressão de ar, na hora que eu durmo, por conta do peso que tem aqui, ó, que fecha a minha garganta e não me deixa respirar, meio que me sufoca, essa pressão de ar mantém, vamos dizer assim, eu respirando. E qual é a principal causa de apneia do sono? Sobrepeso. E olha só, gente, mais uma coisa em comum com a obesidade. Quando você está num grau de obesidade, é muito comum você ter problemas no sono, você ter apneia, enfim. Olha só, mais uma relação.
Conforme vai aumentando o peso, não, olha lá, mas a massa muscular o pescoço é cheio de músculo. Na hora que você relaxa, esses músculos todos aqui pesam e fecha o tubo ali que passa o ar. Começa a se ligar na dimensão da parada. Então, por que eu decidi começar a pensar nisso e por que hoje eu cogito ser natural? Baixar esse peso, baixar esse volume muscular e ter uma qualidade de vida melhor. Mas aí você pode virar pra mim e falar assim, pô, isso é simples de fazer. Por que você não fez aí? E agora a gente vai entrar, acredito que na parte mais delicada do vídeo. Escrever uma coisa, quando você pensa em algum atleta, Ramondinho, quem é Ramondinho? Certamente vem na sua cabeça o físico, cara. Campeão Arnold Classic, que ele é vice-campeão Mr. Olímpia. Quem é Zancarelli? Puta atleta Classic Physique, que treina pesado pra caralho. E aí você pode pensar em qualquer atleta que você quiser. Quem são esses atletas? E aí você vai trazer o físico dele. Esse é o problema. Identificação. E a gente tem relatos de atletas antigos. O cara ficou doente, ele era muito grande, ele foi internalizado, ficou doente, quase morreu, perdeu muita massa muscular, saiu do hospital, o médico falou, mano, você não pode mais usar anabolizante, porque senão você vai morrer. Passou-se poucos meses, o cara estava do mesmo tamanho que estava antes de ser hospitalizado. Aí morreu. Aí você vai falar assim, mano, o cara é imbecil, velho. Tipo, ele não sabia que isso ia acontecer. Racionalmente ele sabia, mas ele já tinha se identificado de forma tão profunda aquele físico que quem era ele sem aquele físico. E outra coisa, eles costumam ter dismorfia corporal, de ficar parado olhando para o espelho e procurando onde estão os detalhes, onde tem que melhorar, procurando aonde que não tá legal no corpo, sabe? Às vezes você olha pro cara e fala, cara, não tem mais aonde mudar alguma coisa no corpo dessa pessoa. Só que pra pessoa tem, e aquilo se torna algo assim, essencial para a vida dela. Isso é muito comum nesse ambiente de fisiculturismo, até mesmo no ambiente normal de academia mesmo. Isso te faz lembrar alguma coisa? Essa ideia de você ficar parada no espelho e procurando os seus defeitos, cara, isso é muito comum também para quem está no processo de obesidade ou mesmo em desenvolvimento de outros transtornos alimentares, como a bulimia, a anorexia. Infelizmente, são quadros que você vê esse mesmo tipo de situação. Então, olha como a questão psicológica influencia muito em relação aos rumos que a gente vai tomando da nossa vida. E não é só porque o cara tá nessa rotina de musculação e dessa vida fitness e super focado e tudo mais, que ele é necessariamente uma pessoa saudável. Fisiculturistas não são saudáveis, especialmente essas pessoas que fazem uso de anabolizantes. E eles não querem saber de saúde, eles querem saber de rendimento, tá? É claro que a maior parte dos atletas, de um modo geral, eles não têm uma rotina tão saudável, muitas vezes pelo excesso de exercício que eles fazem. Só que no fisiculturismo, além de ter toda aquela carga da musculação, do treino em si, também tem a carga hormonal e farmacológica que eles usam, que aí dificulta ainda mais esse processo, piora mais ainda esses quadros em relação à saúde. Então, assim, e tudo ligado a fatores psicológicos. Cara, esse vídeo tá incrível, incrível. Se você tirar o físico do Ramondino, quem é Ramondino? Se você tirar o físico de Rafael Brandão, quem é Rafael Brandão? Talvez nem eles saibam, talvez sim. Mas aí entra um trabalho de terapia, psicanálise, de forma muito intensa, para conseguir fazer com que deixe de se identificar com o físico. E é isso que eu venho fazendo. Porque eu me identificava com o físico. Quem era o Laércio Refundi? É aquele personal gigante. Eu falava a frase que hoje eu olho e falo, nossa, que imbecilidade, eu prefiro morrer grande cedo do que pequeno viver muito. Olha que idiotice. Porque eu me identificava de forma muito profunda com aquilo. Então, você vai começar a perceber que... Eu já ouvi amigos meus falando essa frase. É uma frase muito comum no ambiente de academia, gente, infelizmente.
Pessoas que têm volume muscular grande, elas se identificam com aquilo. Elas, na cabeça delas, elas são aquilo. E aí a pergunta que eu faço é: quem será que elas são realmente? Se a gente pegar essa ideia de identificação, isso é tão profundo que você vai ver que as pessoas naturalmente elas se identificam com o que elas fazem. Por essa questão que é tão difícil responder a pergunta: quem é você? Possivelmente, sabe o que você ia responder? A sua profissão. O que você faz? Quem é o Laércio Refundini? Porque aqui nesse momento eu estou sendo seu professor, estou sendo um youtuber. São coisas que o Laércio Refundini faz, não são coisas que o Laércio Refundini é. Quem é você? Gente, quem sou eu? Caramba, ele construiu um edifício na minha cabeça agora. Realmente, quando alguém pergunta quem sou eu, a primeira coisa que eu falo: eu sou graduanda em nutrição, eu faço isso, eu só vou falando o que eu estou fazendo. Mas isso não é quem eu sou. Isso é a profissão da pessoa. Quem é você? Você sabe responder essa pergunta? Cara, se você souber responder essa pergunta, me fala como foi que você chegou na sua resposta, porque eu tô precisando saber. É difícil responder uma pergunta como essa. Parece algo tão simples, né? Eu vou te falar que existe uma grande dependência psicológica ao uso de anabolizantes exatamente por isso. As pessoas se identificam com aquilo. É perigosíssimo, gente. E aí a gente pode trazer para uma outra área. Pô, se você se identificar com uma coisa que você faz, sei lá, você é um músico, você é um violinista, você se identifica com isso, você treina muito por isso, a sua vida ela gira em torno disso. O ser humano é assim, pode trazer alguns maus, mas, brother, você é um violinista, você vive, respira e a sua vida é isso, ok? Agora a questão do atleta de fisiculturismo é que usa muita droga, é que faz mal pro corpo, faz mal pra fisiologia. Aí é onde está o perigo. Então é por isso que eu vim trabalhando, continuo trabalhando isso nas minhas análises, que é para eu aceitar. É um corpo meio que alugado, né? Porque se você para de usar aquela quantidade de esteroides, você vai perder muito volume muscular. Ter um físico menor. Então, olha só, eu parti lá dos 120, 104 hoje, me sinto bem com o físico que eu tenho. Mas eu continuo trabalhando na minha cabeça para quê? Para diminuir mais. Quando você vê alguém maior que você, tem um sentimento de eu tenho que ficar tão grande como esse cara, existia isso? Você se sentia diminuído? Brother, não só existir, como numa pequena medida ainda existe, velho. Ainda me incomoda um pouco. Caraca, é difícil pra mim ainda. Mas na cabeça do atleta de fisiculturismo, ainda mais se o cara for da Open. Olha o tamanho dos caras, gente. Mano, o cara ele não consegue aceitar ver um outro cara maior que ele. E aí a gente vai começar a entrar nessa ideia do volume muscular. O que é o fisiculturista? E aí eu vou trazer agora opiniões, tá? Com a minha experiência que eu tenho da psicanálise, etc. Se vocês pararem para pensar, um fisiculturista, ele sobe em um palco para ser visto, ele sobe em um palco com todas as iluminações, todas as luzes, tá, voltadas para ele. Um palco pressupõe estar num lugar alto de destaque e todas as pessoas estão ali sentadas o assistindo. De novo, viés psicanalítico. O fisiculturista, ele quer ser visto. De novo, eu estou trazendo um viés completamente da área psíquica, tem nada a ver, né, com o que normalmente as pessoas falam. Então esse é o atleta de fisiculturismo. Mas tem muita gente que é grande e nem compete. Por que isso, então? E aí eu vou falar de mim. Depois de muito e muito tempo, abrindo aqui meu coração para você, eu percebi que aquele volume muscular todo era só para me defender, mano. Era só para criar meio que uma barreira pro mundo, tá ligado? O que muito acontece? Chega uma pessoa grande, as outras pessoas se intimidam, têm medo. Nada mais era do que uma defesa. Eu tava querendo me defender do mundo. Eu fazia isso. Será que ele sofreu bullying, né, quando criança? Tem uma série de pessoas que são fisiculturistas que a história deles é tipo assim, eu fui gordinho, eu sofria muito bullying. Eu fazia isso com massa muscular. Tem pessoa que faz isso com volume de gordura também. E o outro ponto é mais fácil você chamar atenção com
pouco volume de músculo, como uma pessoa normal, ou com muito volume de músculo. Estou trazendo aspectos psíquicos, ok? Então, primeiro, eu me identificava com o físico que eu tinha. Segundo, aquele físico, ele fazia com que eu me defendesse do mundo. Terceiro, fazia com que eu fosse visto. Porque até trabalhando nas minhas análises e tal, eu senti muita carência do olhar do meu pai quando eu era pequeno. Então hoje eu percebo que eu fui atleta por conta disso também. Eu queria chamar a atenção do velho, eu queria subir num palco, mostrar que eu era foda, que eu ganhava troféu. Olha, papai, eu te dou orgulho. Gente, que forte, né? Tudo isso. Aí você vira pra mim e fala assim, não, Lala, para de usar essas coisas. Volta a ter um corpo natural, é mais saudável. Conseguiu se ligar? Que não é uma questão racional, é uma questão emocional, é muito mais profundo, velho. Cara, é quando a gente tá obeso e as pessoas olham e falam assim, é só parar de comer. Não é só parar de comer. Existe uma série de fatores psicológicos que envolvem o processo de obesidade. Mas em outras áreas também, como no fisiculturismo, isso é muito comum. Cara, incrível, incrível. Dizer então que você queria ser. Não é incrível isso que acontece, tá? Eu tô falando assim, incrível ele ter feito um vídeo desse, assim, com tanta verdade, que não é comum a gente ver nesse meio as pessoas falando tão abertamente sobre isso, sobre a importância de você começar a entender o porquê que você teve determinadas atitudes na sua vida em relação a fatores emocionais, fatores psicológicos, enfim. É por isso que eu tô dizendo que é incrível, é o que ele está fazendo. Ser grande por conta das suas inseguranças? Exato. Eu não queria ser grande, eu me tornei grande para me defender disso tudo. Então hoje, o meu trabalho psicológico e tal é para entender que isso aqui, ó, não sou eu. Isso aqui eu tenho. A pessoa grande, ela se identifica de forma muito intensa com aquilo. Se tirar aquilo dela, acabou a pessoa. Faz sentido isso pra você? Que você se identifica com isso? Que você é visto pelas pessoas, é reconhecido por isso? Pessoas falam de você e trazem o seu físico pra falar quem você é? Tô com ele, o maior de todos, o homem nuvem, giga. Pra você que nunca usou e tá pensando em usar, qual será o real motivo que tá te levando pra esse caminho? E se você falar pra mim que é estética, você tá falando com um psicanalista, mano. E eu vir aqui nesse vídeo publicamente falar sobre tudo isso, não é assim a coisa mais fácil do mundo pra mim, não. Tô me expondo aqui, velho, pra você. E eu faço isso por dois motivos. Eu acredito que você ouvir isso vai te ajudar, em alguma medida. Talvez nem a respeito da musculação, do treino e tal, a vida. E segundo, como é um desafio grande pra mim, isso me ajuda também a encarar todas essas coisas e ver que hoje eu sou maior do que tudo isso. Mas eu sou maior do que tudo isso. Conseguiu entender? Dá uma refletida com um pouco mais de profundidade sobre as coisas. Como o próprio Freud disse, tudo é simples, até você olhar com mais profundidade. Aí as coisas se transformam. Encerrou com chave de ouro. Parabéns, Laércio. Esse é um vídeo que todo mundo que inicia a musculação deveria assistir, porque está sendo cada vez mais comum nesse ambiente o uso de esteroides anabolizantes. E as pessoas não têm noção de como isso é prejudicial. E olha que ele era um fisiculturista, ele era profissional, ele era o ganha-pão dele, de certa forma, é o esporte, né? Mas assim, olha que interessante o que ele trouxe, todas as dificuldades, e isso que ele nem focou tanto em todos os fatores, né, de problemas de saúde que esse uso de esteroides anabolizantes podem ocasionar, que é uma diminuição da expectativa de vida. Então, assim, gente, infelizmente está muito, muito mais comum no ambiente de academia, tanto por parte dos homens como por parte das mulheres. É muito comum o uso de anabolizantes para fins estéticos, e as pessoas não entendem muitas vezes que aquilo não vai solucionar muitas vezes um vazio que tem dentro delas, tá? Então a gente quer maquiar um vazio existencial, algo que a gente ainda não trabalhou dentro da gente, com coisas superficiais,
como que está meu corpo, enfim, já sai da linha de eu quero ter mais saúde, eu quero ter mais disposição, sai dessa linha e passa para a linha de eu quero um corpo perfeito, independente do que eu tenho que fazer. Mesmo que eu vá morrer mais cedo, mas eu quero morrer com um corpo maravilhoso. Do que adianta, gente? A terra vai te comer do mesmo jeito. As pessoas vão continuar vivendo a vida delas do mesmo jeito. A gente tem que entender que os fatores emocionais, claro, que é sem dúvida uma das principais causas para que cada vez mais pessoas procurem o uso, esses usos de anabolizantes para fins estéticos, mas que essa insatisfação em relação à estética, na grande maioria das vezes, está associado a problemas psicológicos. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse vídeo do Laércio é a importância que ele dá, né, para o tratamento psicológico, para a terapia, para você se entender como pessoa, para você entender que esse corpo aqui não resume quem você é, que a sua profissão não resume quem você é. Então foi maravilhoso esse vídeo e eu quero que você deixe nos comentários também o que você achou, se você já teve esse momento de ter essa dúvida em relação a usar alguma coisa para ser mais rápido os seus resultados. Deixa aí nos comentários o que você acha desse assunto. E não saia daqui sem deixar o seu comentário, sem deixar o seu joinha e certifique-se de que você está inscrito no canal. Um cheiro e até o próximo vídeo.